Convidado. Bem, primeiro de tudo, bem-vindos ao Coração da América. É bom ter vocês aqui. Abraham, bem-vindo ao Coração da América. Convidado. A minha primeira pergunta é sobre superar hábitos que inibem a abundância. Por exemplo, é tudo voltado para a abundância e as pequenas coisas. Eu fui criado para sempre apagar as luzes quando sair de um cômodo por razões econômicas e tudo mais, e eu cresci com isso. E isso não é um problema quando você vive sozinho, mas quando você está vivendo com outras pessoas, não é sempre assim que elas veem a situação. E isso realmente não seria um problema se não me incomodasse. Essas pequenas coisas, como colocar toda a louça de uma só vez na máquina de lavar louça para economizar água, é tão simples e tão estúpido de certa forma, mas ainda assim, se eu tenho uma sensação ou uma reação à situação, isto impacta a minha abundância, o meu sentimento de abundância. Abraham. A coisa que mais gostamos neste exemplo é que novamente fala sobre controlar os outros, os que não têm problemas de escassez. E você pode dizer, bem, mas eles não estão pagando a conta de luz. Porém, o que nós queremos que você perceba é que é uma coisa simples de você se acalmar, percebe? Porque toda a sua vida, especialmente na sua vida de controlar o uso da eletricidade, em toda esta vida, você mostrou a si mesmo de novo e de novo e de novo e de novo que você está lutando uma batalha árdua, morro acima, que você não pode vencer. Porque você não pode fazer com que eles pensem como você. Você não pode fazer com que eles foquem naquilo como você. Você não pode fazer com que eles concordem com você. Em outras palavras, é como a guerra no Oriente Médio, quando você pensa sobre isso. É a mesma base, não é? Onde eu vejo de uma forma e alguém vê de outra forma e eu não consigo entrar na cabeça deles e eles não conseguem entrar na minha cabeça. E o que você disse até agora é: eu preciso controlar eles. Eu preciso convencê-los para que eles controlem a si mesmos, para que eu me sinta melhor. E nós dizemos, este é o exemplo perfeito do que nós estávamos falando, não importa o assunto. E você diz, se é tão simples, por que eu não consigo superar isso? E nós dizemos, porque você não tentou. Você não superou porque você ainda acredita que você está certo. Você acredita que está certo. Você acredita que nós não deveríamos estar desperdiçando energia, que não há necessidade para isso e você quer ser ecologicamente sensato. E nós não estamos dizendo que exista alguma coisa no seu raciocínio que não seja válida. Nós apenas queremos que você entenda que quando você prefere estar certo, ao invés de se sentir bem, você geralmente está escolhendo contra a corrente ao invés de a favor da corrente. E quando você escolhe ir contra a corrente, nunca funciona para você, entende? Toda vez que alguma coisa assim acontece, você deseja uma economia melhor, você deseja mais preocupação com o meio ambiente, você deseja uma conta de luz mais barata, seja o que for, você lança o desejo. E a fonte diz, sim, 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 para todas as coisas que você está pedindo. Portanto, ao longo dos anos, quanto mais você pediu por isso, mais rápido esta corrente está se movendo neste assunto. Quando você vê alguém fazendo algo em oposição ao que você quer e você vira rio acima, você cria um cabo de guerra que é irracional. As pessoas que estão assistindo você ter este colapso sobre uma coisa que, e nós estamos exagerando também um pouco, sobre uma coisa que não parece ser assim tão importante. Mas elas não entendem que isto é importante para você, porque você colocou o seu fluxo fluindo intensamente para isso. Mas você está pedindo que eles mudem
para que você possa ir com o fluxo, e esta é a armadilha mortal. Pedir para que alguém faça alguma coisa que faz você ir com o fluxo. Este é o erro fatal, porque eles têm a própria agenda e eles não vão fazer isso. Portanto, você é que precisa descobrir como ir com o fluxo. Vamos dizer que você entra na casa e ninguém está lá, e todas as luzes da casa estão acesas, e você tem aquela reação automática, porque você tem pedido há anos, está na sua garantia vibracional, e a fonte está lá, vivendo isso e chamando você, e você está claramente em oposição. Você consegue sentir a raiva brotando dentro de você, e agora você se lembra, ok, Abraham está aqui, apontando o rio acima. E então você diz, ok, é meu trabalho desarmar isso de alguma forma, parar de remar rio acima. Portanto, o que você poderia dizer que faça você se sentir menos rio acima? Em outras palavras, este é o seu único objetivo. O seu objetivo não é treinar estas pessoas, o seu objetivo não é economizar a eletricidade. O seu objetivo é parar de se destruir em uma coisa que até mesmo você diz que não importa. E o seu objetivo é apontar na direção daquilo que você tem desejado, que é uma casa eficiente, uma economia que agrada você, com uma conta de luz mais barata, mais abundância, um melhor equilíbrio entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Em outras palavras, todas estas coisas são dignas de se querer e tão dignas que a fonte está lá, vivendo isso em seu nome e chamando você em direção a elas. E você não está se permitindo ir apenas porque você está deixando que a condição faça a sua vibração ficar de outra forma. Portanto, o que você pode fazer para seguir este fluxo? Convidado. Bem, uma coisa é que é muito bom ter eletricidade, tê-la vindo para a nossa casa, para que nós possamos iluminá-la e sermos capazes de fazer coisas. Abraham, isto é verdade, mas não achamos que vai acalmar você o bastante, porque este não é o problema. O problema não é se você tem eletricidade ou não, o problema é pagar por ela. Ou o problema é frugalidade ou sabedoria. Mas o que você poderia dizer que iria facilitar, aliviar este problema de escassez? Escassez de dinheiro, escassez de eletricidade? O que você poderia dizer que suavizaria isso? Convidado. Bom, tem o caminho, eu acho. Abraham, você poderia dizer alguma coisa como: se eu fosse calcular a quantidade de dinheiro que está rodando no meu medidor de eletricidade neste momento, em um espaço de tempo de 12 horas, seria menos do que eu gasto em um prato em um restaurante. E eu faço essas escolhas facilmente todos os dias. Então, este dinheiro não é realmente um problema. Você poderia difundir isso um pouco, você poderia virar e ir contra a corrente novamente quando você diz, sim, mas todos os dias, diariamente, dia após dia, dia após dia, após dia, após dia. Agora você voltou rio acima. Mas nós pensamos que o seu ponto não é estar certo, porque na sua determinação de formular o seu caso, você reúne as estatísticas a fim de tentar controlar as condições. Nós vamos dizer uma coisa que nós nunca dissemos antes e é muito poderosa. Nisso, de formular o seu caso para tentar controlar as condições, você sempre vai contra a corrente. Isso não é interessante? Ao justificar o porquê você está certo, ao defender e raciocinar e justificar, mesmo que você esteja certo, você sempre vira e vai contra a corrente. Você está trabalhando contra a própria corrente, percebe? Você poderia dizer algo como: se os Abraham dizem que esta realidade espaço-tempo tem os meios de inspirar alguma coisa dentro de nós, ela tem os meios para provê-las.
Do mesmo modo que houve um momento em que não havia eletricidade fluindo através desta nação, agora ela flui em abundância por todos os lados. E com novas comunidades brotando, eles descobrem um modo de entregar esta eletricidade. A eletricidade nunca está acabando, porque eles descobriram como fazer mais. Não existe problema de abastecimento e eu não quero que haja um problema na minha habilidade de pagar por ela. E quando eu penso nisso, realmente não existe nada com o que se preocupar nesse sentido. E como você se amenizou, por um momento pelo menos, você não está resistindo ao seu próprio fluxo com tanta intensidade como estava antes. E vamos dizer que volta para casa todos os dias e a sua linda família lhe dá a oportunidade de agir assim, dia após dia, após dia e após dia. Todos os dias, quando você volta para casa, as luzes estão acesas e todos os dias que as luzes estão acesas, você deixa isso ir, você deixa isso ir, você deixa ir, você libera. Você tem pedido por algumas coisas neste sentido há anos. E agora, nesta semana, você começou a deixar isto ir, a deixar ir. Portanto, pela primeira vez em anos, anos e anos, você está se tornando um compatibilizador vibracional com o seu próprio desejo. Eles ainda não estão apagando as luzes, mas você está se alinhando vibracionalmente com o que você quer e agora você está oferecendo um sinal. Você não está oferecendo um sinal que diz apaguem a droga das luzes. Você não está oferecendo um sinal que diz eu quero uma coisa que eu não posso ter de vocês. Você está oferecendo um sinal que simplesmente diz é isto que eu quero. Consegue perceber a diferença no seu poder de influência, oferecendo um sinal que diz eu quero isto que você se recusa a fazer, e oferecendo um sinal que simplesmente diz eu quero isto. Não existe energia dividida no sentido de direcionar seu foco para duas coisas ao mesmo tempo. E uma pessoa que não está oferecendo uma energia dividida, focando em cada momento em uma direção diferente, é mais influente que milhões que estão oferecendo energia dividida. E de repente, você tem uma vibração muito diferente ao seu redor e ao redor desta casa. E você está nesta casa oferecendo esta vibração. E adivinhe o que acontece? Alguém sai de um cômodo e ele inconscientemente apaga a luz. Ocorre a ele desligá-la. Em outras palavras, porque existe uma vibração de apague a luz acontecendo ao invés de uma vibração de eu nunca apago a luz. Nós não estamos brincando. Você afeta a vibração ao seu redor, você influencia as pessoas ao seu redor. Então, o que estamos dizendo é: você precisa ficar em harmonia com a sua própria garantia vibracional, antes que você possa ter esperança de influenciar alguém. Ah, isso não é bom? Isso não é uma coisa maravilhosa para se reconhecer? Se você não está em alinhamento com quem você é e o que você quer, você não pode começar a expressar isto vibracionalmente e ter qualquer poder de influência. É uma coisa tão interessante de se observar todos vocês. É claro que o seu orçamento é entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro. Mas se você se concentrar em ir com o fluxo, o entra dinheiro seria tão grande e o sai dinheiro não teria importância. Virá tão rápido que você não terá tempo de gastar. Nós não estamos brincando. Em outras palavras, quando o dinheiro começa a fluir e vir de todas as direções, ele vem em tanta abundância que você se pergunta onde ele esteve esse tempo todo. Quando você começa a ir com o fluxo, não apenas o dinheiro flui, mas clareza e vitalidade e bem-estar e ideias e mais ideias de onde ir no seu fluxo.
Convidado: obrigado. Abraham: nós estamos completos.